Ô Alex, e aí a gente entra num momento importante que é a divulgação dos resultados, né? A gente está Exato. aí na porta, inclusive algumas prévias operacionais de construtoras vindo muito boas, né? A gente Uhum. vê algumas análises justamente sobre crescimento, É. sobre entregas melhores, enfim, uma série de indicadores próprios das construtoras trazendo uma percepção importante. Mas nessa temporada o foco vai ser justamente nesse impacto que o macro vai ter sobre o micro, sobre guidance, sobre revisões. O que a gente pode esperar? E claro, né? Se a gente está vendo algumas prévias no campo do sucro energético, como Cosan, como Raízen, não tão boas nessas Uhum. prévias, nas construtoras prévias até algumas otimistas. O que a gente pode esperar dessa temporada de resultados na sua percepção? Maravilha. Eu vejo a temporada de resultados sendo mista, assim como um todo. Por exemplo, os bancos, a gente espera os bancos entregando bons resultados, pelo menos agora. Grande parte dos bancos eles sabe operar o mercado brasileiro com um ambiente de juros mais altos, consegue ganhar dinheiro com isso, né? Ou seja, aumentar a capacidade do ROI do banco, ou seja, a rentabilidade sobre o patrimônio. A gente sabe que é um desafio muito grande, né? Que é ampliar a carteira com controlar a inadimplência. E é isso, os grandes bancos, principalmente ali o próprio Itaú, o Banco do Brasil, tem feito isso muito bem. E também lembrando, né, esse ano é um ano de recorde para a safra, né, um ano recorde para o agro. Isso é bom, mas por outro lado a gente não vê preço das commodities, né, principalmente as agrícolas ali como um todo. A gente tem café, cacau, algo que está sendo despontado por uma questão macro, mas a gente tem ali a própria soja, né, que não ainda destravou, mas claro, ajuda, né, em termos de volume e tudo mais, nossa balança comercial, PIB, que deve ser um fator importante. Mas nem todos os papéis do agro especificamente estão ali com uma perspectiva muito boa. Acho que é mais quem está relacionado à cadeia, né? Muita gente tem falado de Kepler, etc. Mas quando a gente olha para um cenário doméstico, né, aqui no Brasil, como você comentou, as construtoras, e a gente segmenta aqui, as de baixa renda continuando entregando um bom resultado, né? Então, tanto com uma velocidade de venda quanto o VGV, valores aí que a gente já tem colocado, o mercado tem colocado na conta. E aí as de média, alta renda é a dúvida do mercado, é a dúvida lá para frente. O quanto de Selic mais alta vai tirar o apetite do investidor nesses tipos de empresa, porque são produtos, né, que a gente fala, ou seja, de média, alta renda, que não tem dependência, né, claro, que nem usa ali no caso o crédito subsidiado, né, o fundo ali do governo, no caso do Minha Casa Minha Vida. Então é muito mais o crédito bancário, né, o financiamento bancário, imobiliário, que a gente sabe que os juros mais altos acabam trazendo isso um ambiente mais restrito, né, para uma taxa de juros mais altos, e também o trade-off, né, do investidor que compra ali um apartamento, compra, enfim, um imóvel para investimento, ele acaba talvez ali alocando num título público, enfim, outro tipo, um crédito privado, algo que possa render mais do que o próprio imóvel no curto prazo. Então isso tira apetite também. E claro, também a questão do custo do land bank, né, ou seja, financiamento funding das empresas, enfim, vai ficando mais caro. Então isso o mercado vai entender qual é o ambiente que as companhias estão atuando e como que está sendo, né, efetivamente a saúde financeira dessas companhias. Tá? Então eu vou ver uma dissonância muito grande, a gente vai observar isso no resultado das empresas. Tá? Então não são todas as empresas imobiliárias que estão passando por esse movimento. Tá? Isso já é nítido na precificação de bolsa hoje, já é precificado, mas vai ficar cada vez mais nítido ao longo do tempo. E aí a gente, olhando para outros setores, varejo, por exemplo, a gente começa a ver alguns movimentos, né? Até a própria Vivara já também, quando a gente olha Track and Field, Vivara, né? Que são mais resilientes, né? No varejo, quando a gente compara com outras empresas do setor. Então, quando a gente compara com, por exemplo, vestuário, né? A gente olha Renner, olha C&A, que estão ali uma classe menor, né? A gente fala aqui de classe C, enfim, uma classe B, e isso pode trazer uma dúvida em relação ao consumo novamente. Talvez toda essa desaceleração deva vir agora nos resultados do quarto tri? Não, porque o quarto tri é um trimestre sazonal também, né? Um trimestre de Natal, né? Um trimestre ali que nós temos ali de vendas mais fortes, né? Inclusive os dados que saíram até dos próprios shoppings, né? Que é uma proxy disso, os dados operacionais dos shoppings também vieram muito bons, né? Os shoppings estão operando com uma capacidade alta de valor de venda, etc. Então isso não é contratado para esse trimestre. Mas lembrando, o mercado ele coloca uma luneta lá para o final do ano de uma inflação mais alta, de um juros que vai subir ainda, né? Que o caso o Banco Central cumpra a cartilha do Roberto Campos Neto, que foi deixado por ele agora na visão de Galípolo,
isso vai trazer uma trajetória de Selic, isso a gente sabe que lá na frente vai acabando penalizando. Então o mercado está olhando muito mais o futuro do que agora essa temporada de resultados no quarto trimestre, mas claro, todo mundo está de olho na primeira página do release, que é a mensagem do administrador, que o CEO vai escrever, porque normalmente ele deixa uma leitura, né, para o ano e uma recapitulação que foi de 2024. Então isso vai ser muito importante para entender como que a cabeça do CFO, o diretor financeiro do CEO, está pensando no planejamento estratégico financeiro para as empresas.